Bom dia. Bom dia, como vocês estão? Como tem passado? Vamos lá? Hoje é o dia do Salmo 34. Eita, vamos lá. O Salmo 34, ele fala sobre a bondade de Deus. Eu sempre dei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor está nos meus lábios o dia inteiro. Eu louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos ao Senhor. Eu pedi ajuda a Deus e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei e o Senhor me ouviu. Ele me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e protegem do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz é aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões têm comida e passam fome. Porém, não falta nada que procura a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, escutem o que ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Vocês querem viver muito e felizes? Então, procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Mas é contra os que fazem o mal. Assim como morrem e aí logo são esquecidos, quando as pessoas honestas chamam ao Senhor, Ele as ouve. Ele as livra de todas as aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perdem a esperança. Os bons passam por muitas aflições. Eu vou ler isso aqui de novo. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas elas. Ele os protege completamente e nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus são mortos por causa da sua maldade. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a proteção não serão condenados. Uau! Uau! Engraçado. Tem uma parte aqui que ele fala assim, Logo o primeiro versículo. Eu sempre darei graças ao Senhor Deus e o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Tem uma outra tradução que fala assim, e o seu louvor está continuamente nos meus lábios. Algo contínuo, algo que não tem fim. E tem uma outra parte que é dela que eu quero conversar um pouco. Eu acho que esse Salmo 34 é um salmo para a gente ver, ouvir, refletir, estudar ele, conversar com ele, ler de novo, conversar com Deus e a gente entender. Olha só. Eu vou ler aqui uma parte que me chama muita atenção. Salmo, o versículo 17. Quando as pessoas honestas chamam ao Senhor, ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. É isso. Ele escuta a oração de quem é bom. Ele escuta. Aí você fala comigo, ele responde. Poliana, deixa eu te falar, eu acho que eu não sou uma pessoa ruim. Eu acho. Por que as minhas orações não têm sido respondidas? Se aqui no Salmo 34 diz que se eu for uma pessoa boa e se eu estiver com Deus e se eu estiver
guardando os princípios e os mandamentos e obedecendo a palavra de Deus, tudo o que eu pedir para ele, ele vai responder. Inclusive lá no Novo Testamento, que é o que a gente vive hoje, lá tá dizendo isso muito. Existem alguns motivos pelos quais as nossas orações não são respondidas. E é engraçado as promessas que Deus nos dá aqui no Salmo 34, não é? E a gente fala, peraí, então eu sou má? Será que eu sou má? Será que Deus não tem me respondido porque eu sou muito má? Ou não? Não. Muitas vezes, quer dizer, a maioria das vezes, as nossas orações elas não são respondidas porque a gente esquece de perdoar, esquece de pedir perdão e guarda mágoa, guarda rancor. Se a gente soubesse o tanto que o rancor trava o mundo espiritual, a gente não guardava a mágoa de ninguém. A generosidade, ela abre portas sobrenaturais. Sabe por que tem tanto desafio financeiro em detrimento das igrejas? Quando a gente dá o dízimo, dá a oferta? Por que as pessoas usam tanto disso? Porque a palavra é clara sobre a generosidade financeira mesmo. Tô falando de dinheiro. Você reter dinheiro. A palavra diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Porém, quando você faz algo com generosidade, ela abre portas. Reter dinheiro, reter perdão, não pedir perdão, são coisas que fazem com que a bondade de Deus não seja vista por nós. É sério isso. Quanto mais você se desafiar financeiramente, ou em generosidade, ou em fazer algo pelas pessoas, ou em servir, ou em perdoar, independente, essa pandemia, ela serviu para me mostrar que as pessoas querem resolver as suas demandas, mas da pior forma, a maioria delas. Eu tô falando mesmo de processos. Vocês sabem que eu lido com processo. Pra mim é bom, né? É ótimo, excelente. Escritório bombando, escritório com mais processos, com mais pessoas, com mais casos, pra mim é bom. Mas e quanto essas demandas que você tem pra resolver não é algo circunstancial, é algo provocado? É algo porque a secularidade te diz que você tem direito? Ou você acha que você tem direito? E aí? É isso que você quer? Porque é engraçado que a gente quer a bênção de Deus. E nós somos pessoas bondosas. Mas será que a gente quer a bênção de Deus e quer também nos vingar? Ou a gente quer entregar no altar todas as nossas ofensas? Você já pensou nisso? Falta de perdão, falta de pedir perdão. E a nossa falta de generosidade. Ah, não vou dar dinheiro para aquele mendigo que ele vai usar com droga. Vem cá, você só usa seu dinheiro com coisa boa? E aquela blusinha que você comprou, que nunca usou? Hein? E quando você gastou 700, 800, R$ 1.000, porque esse é o valor que uma pessoa gasta em Brasília em uma noite. Às vezes um pouquinho mais, se a menina for comprar roupa, é mais. Quem nunca gastou mais de R$ 1.000 para ir para uma festa? Uma balada, R$ 1.000. Talvez se você estiver fora de Brasília pode ser algo surreal, mas quem tá dentro de Brasília sabe que eu tô falando a verdade. R$ 1.200 por uma noite. Você acha que isso é usar o seu dinheiro com sabedoria? Eu tô falando por baixo, sabe? Quantas vezes você já saiu para fazer um monte de besteira com o seu dinheiro? Tem gente que vive de empréstimo, 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 empréstimo. Isso também é uma outra demanda que eu vejo muito aqui. Empréstimo, empréstimo. Pra que tanto empréstimo? Ah, porque eu preciso. Tudo bem.
Aí, meu Deus, os empréstimos tá tudo errado. Vamos resolver. Sabe? Analisa. Se a sua falta de generosidade com quem tá na sua frente, não vou ajudar aquela menina ali não, porque não, ela não precisa. Será que ela não precisa de receber a sua generosidade? Porque quem recebe a nossa generosidade recebe dinheiro, ou recebe a roupa, ou recebe a comida. E a gente recebe resposta. A generosidade é resposta. Eu tenho visto muita gente boa sem respostas por falta de generosidade. Não, aqui eu não vou dar. Não merece. E você merece? Você não tem ganhado de Deus? Quero que vocês pensem um pouco nisso, sabe? A bondade do Senhor, ela é encurtada quando a gente não é generoso, quando a gente não pede perdão e quando a gente não perdoa. São 3 coisas que eu tenho pedido hoje pra gente analisar, pensar se é isso mesmo que a gente quer. Porque eu quero viver a generosidade de Deus, eu quero viver a bondade de Deus, e é uma promessa. Gente, que coisa mais linda. Presta atenção no Salmo 34, volta o vídeo. Analisa o que eu acabei de ler. E por que a gente não tem vivido tudo isso? Falta de generosidade, falta de perdão e falta de pedir perdão. Se você não perdoar, é você se colocar no lugar de Deus. Agora eu sou Deus, então não vou perdoar a tal pessoa. Olha, você não sabe o que a pessoa me fez. Entre o que a pessoa te fez e isso aqui, eu fico com isso aqui. A gente tá dando 12 minutos, eu tenho que encerrar. Mas eu vou contar um testemunho bem rapidinho, que é sobre o meu carro. Muita gente aqui sabe que meu carro foi roubado ano passado. Colocaram uma arma na minha cabeça, entraram 3 caras no meu carro. Eu tava saindo da biblioteca. Era 8 horas da noite. Imagina, eu tava fazendo alguma coisa errada? Eu tava na porta da biblioteca, indo pra casa, eu tava exausta. Eu tinha estudado 10 horas. E colocaram uma arma na minha cabeça e levaram meu carro. 3 meninos. E é engraçado que eu liguei pra minha mãe, a gente foi pra delegacia, resolveu tudo. Aí eu vim pra casa, sentei na minha cama, desci uma lágrima desse lado, desci uma desse. Limpei, respirei fundo e falei com Deus. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Agora eu poderia estar com a minha vida ceifada, eu não tô e eu tô grata. Carro, a gente compra outro e vai dar tudo certo. Aí eu fiz minhas coisas, eu tomei banho, eu deitei e 2 profetas me ligaram dizendo que antes que o dia amanhecesse o carro estaria na minha porta, porque Deus não ia deixar com que o inimigo levasse o que era meu. Beleza, quando foi meia-noite me ligaram da delegacia e eles tinham encontrado o meu carro. Tiveram uma perseguição contra o meu carro e soltaram 48 tiros no meu carro. Nenhum pegou. Nenhum pegou no meu carro. É assim, é algo extraordinário mesmo que eu vivi. No mesmo dia eu fui restituída daquilo que me tinham roubado na mesma hora. E eu tive que passar por algumas audiências ano passado. E uma audiência foi do menor, e do menor eu nem tive contato com ele, mas com o do maior. Tinha o maior, um fugiu e 2 foram presos. E quando eu fui na audiência com o maior, me perguntaram, olha, você quer ficar com ele na sala? Falei, quero. Você tem certeza? Uhum. Ou ele apontou uma arma pra você, ele roubou o teu carro. Eu, tá bom. Cheguei lá na audiência, colheram meu depoimento, e ele o tempo todo de cabeça baixa, mão pra trás. E no final da audiência, eu chamei ele pelo nome dele, e eu falei assim pra ele, falei, excelência, eu quero falar com fulano. Aí ele, não. Eu falei, mas eu quero falar com fulano. Aí ele, você vai xingar? Eu virei pra ele e falei assim, você tem me visto xingar nessa audiência? Eu tô exaltada? Aí ele, não.
Aí eles viram que eu era advogada. Aí eles falaram assim, doutora, a senhora tá acostumada com a audiência? Eu falei, oh. Eu falei, deixa eu falar com ele. Eu tô pedindo autorização para eu falar com ele. Eu não tô pedindo como advogado, eu tô pedindo como vítima. Como vítima eu quero falar com ele. Aí eles deixaram. Falei, fulano, olha pra mim. Aí ele não podia assim, né? Porque eles ficam assim. Falei, levanta o seu ombro e olha pra mim. Aí ele levantou o ombro dele, eu falei, olha pra mim. É porque a gente realmente não pode um protocolo. Falei, eu estou falando pra você olhar pra mim. Aí ele olhou assim pro juiz, o juiz fez assim pra ele. Aí ele levantou, aí ele ficou assim, foi engraçado. Eu falei, levanta o ombro. Quando ele ficou, eu falei assim, eu te perdoo. As pessoas começaram a chorar na audiência. Eu falei, olha pra mim, eu te perdoo. Você roubou meu carro. Meu carro tá cheio de problema porque você bateu a porta do meu carro. Você fez muitos R$ 1.000 de multa. Você saiu andando numa velocidade que meu carro nunca chegou. Então eu tenho um prejuízo financeiro enorme. Eu tenho um prejuízo com o mecânico enorme, né? Porque você dirigiu, você faltou com cautela e você estragou meu carro. Eu não vou ajuizar uma ação civil contra você. Eu vou engolir essa. E eu vou te falar uma coisa, eu te perdoo. Eu te perdoo porque você não sabe nem o que você faz. Você estava endemoniado. Mas agora lá no presídio, você vai ter uma chance de se reconectar com Deus. Você é um rapaz tão jovem, tão bonito. E eu não posso deixar que você saia dessa audiência com rancor. Olha pra mim, seja livre. Eu sei que você sai daqui preso, né? Por motivos óbvios. Você colocou uma arma na minha cabeça, você levou meu carro e você foi preso em flagrante. E você, não sei quando você vai sair do presídio, mas eu quero ele começou a chorar. Eu quero te falar uma coisa. Há resgate para sua vida. Talvez você foi mal até agora, mas a partir de hoje, você vai ser bom, porque eu declaro a bondade de Deus na sua vida. Eu não me esqueço disso. E foi tão lindo. No dia, na hora, se eu gravei o testemunho, tá nos destaques, tá? Destaques, perdão. E eu falei assim, eu falei várias coisas para ele impactantes e ele chorou. A família dele tava lá na audiência, eles choraram. E eu vi muito servidor com o olho marejado e as pessoas falaram, isso é sobrenatural. Como você perdoa alguém que fez isso contra você? Você só estava saindo de uma biblioteca estudando o dia inteiro. E eu disse assim para eles, não tem a ver comigo. Tudo que me foi roubado, tudo que me foi levado, me foi restituído e ainda que não me fosse restituído. Eu preciso acreditar que o Senhor é galardoador daqueles que nele esperam. E se não fosse o meu carro, e se hoje eu estivesse a pé, eu ia estar a pé. Vocês viram que o Salmo 34 fala que o justo, ele passa um monte de desafio, mas o Senhor nos livra de cada uma das nossas aflições. E foi tão impactante, meu Deus, hoje é o dia que eu mais estou falando aqui. Foi tão impactante, foi tão forte, foi tão sério que ninguém acreditou. Todo mundo achou que eu ia chegar lá porque eu era advogada, então eu ia botar pra quebrar e o dano e não sei o quê. Eu posso contar uma coisa pra vocês? Quero contar algo incrível. Tem 15 dias que eu paguei o carro. Foi um desafio financeiro enorme. O valor que eu paguei de oficina foi quase meio carro. Tem 15 dias que eu terminei de pagar o que aquele cara fez comigo em abril de 2019. Tá pago. Foi só dinheiro. Meu carro passou muitos desafios. Eu fiquei sem carro no mês de abril, porque ele foi pra oficina. Aí ele estragou 3 meses depois. Eu fiquei sem carro no mês de outubro. Aí ele estragou. Eu fiquei sem carro no mês de dezembro, todinho. E aí ele estragou. E eu fiquei sem carro no mês de janeiro. E foram muitos para poder arrumar eles, recorrente, o carro ficou... Enfim, porque eles maldaram com o meu carro. Mas meu carro tá lá.
Não tá me dando mais trabalho? Tá pago. Tem 15 dias que eu terminei de pagar aquele prejuízo que me ocorreu há 1 ano e meio atrás. Ah, Poliana, mas você tem que ajuizar uma ação. Será? Entre a tua ação e o que a palavra me diz, eu fico com a palavra. E eu lembro que eu falei isso. Entre o meu direito e a palavra, gente, eu vou ficar com a palavra. E a palavra me diz, perdoai os meus ofensores. Foi tão forte. Eu vi, o juiz olhou assim pra mim e falou, eu nunca fiz uma audiência assim. Eu sou juiz há anos. O promotor ficou sem palavras, ele falou. Aí ele já tava me chamando de doutora, né? No final. Eu não, gente, me chamam de Poliana. Eu tô impactado. Enfim. E é assim que quem quer um resgate de Deus faz. Ele perdoa os seus ofensores. Eu queria falar um monte de coisa, mas a gente tá chegando já no fim. E hoje eu quero que você se conecte com Deus. Eu quero que você analise 3 fatores. A quem eu devo pedir perdão, a quem eu devo perdoar e a quem eu devo ser generoso. Convém ser generoso na casa do Senhor e convém ser generoso com os outros, com dinheiro e com coisas. Talvez você vai ser generoso com dinheiro para uma pessoa, com uma roupa para outra, com um pratinho de comida para um, com um restaurante para outra. Convém. Quem recebe a sua oferta, recebe a oferta e recebe algo que você vai dar. Mas quem e você recebe resposta. Eu fui livrada da morte, gente. Que coisa mais linda. E daí, dinheiro a gente trabalha e paga. E sua vida? Quantas pessoas começaram 2020 loucos pra estar em 2021 e estão mortos? Estão mortos pelo Covid, estão mortos pelo câncer, estão mortos porque teve um acidente. Estão mortos. Morreu. É muita gente, não é pouca não. Esse ano foi um ano que a gente contou mortes. A gente fez estatística de morte. Não foi? Eu acho que só disso já é um motivo suficiente pra gente seguir e pra gente perdoar, pedir perdão e ser generoso. E eu já ultrapassei todos os limites da live. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz: perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus ofensores. E ela ainda diz: pão nosso que estás no céu. E o pão é comida, o pão é pra gente se saciar. Santificado seja o nome, santificado seja o nome de Jesus. Venha, Senhor, venha nós ao teu reino e faça a sua vontade em nós. Faz aqui na terra assim como o Senhor faz no céu. E o pão nosso, que é a generosidade de cada dia, nos dá hoje, nos dá a revelação, nos dá o entendimento, Pai. Perdoa as minhas ofensas e eu vou perdoar a quem me tem ofendido, porque eu sei que o perdão é uma decisão. E não me deixa, Senhor, cair em tentação. E me livra de todo o mal. E eu sei que o Senhor vai me livrar de todo o mal. Porque eu vou ser perdoadora, eu vou perdoar e eu vou ser generosa. Porque teu é o reino, o poder e a glória. E eu tenho aprendido de ti e vivido contigo. Esse propósito, Senhor, você e ele. Você é o meu amigo. Eu sou aqui, né? Pessoa tagarela que fala. E o ele é Jesus. E é a parte mais importante. Por isso eu te peço, Jesus, remexe mesmo. Remexe as nossas entranhas e nos faz ser pessoas diferentes. Para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou desligar, porque a gente já falou pra caramba, né? Um beijo. Deus abençoe. Fique com Deus. E até amanhã.